Opa, tudo em cima? Seja bem-vindo ao canal do Herói Mil. Eu não sou nenhum herói, mas eu sou mil. O microfone aqui eu não tenho lapela, então quem tava o jogo era isso ou Silvio Santos. Então nesse vídeo você vai ver como é que eu transformei esse Max Steel zoado das antigas aí num hobby. E ficou muito louco, é sério. Aproveita e já se inscreve no canal, eu tô começando agora e o conteúdo vai ser bom, eu espero. Me segue também nas redes sociais, lá no Instagram principalmente, sério, boto muita coisa lá, principalmente no Stories, quando eu tô fazendo o boneco lá, eu posto, vale a pena. Então sem mais delongas, bora pra intro, se eu tiver intro, ou pro vídeo direto, não sei, vamos ver. Vamos lá, esse foi o boneco que eu usei. É um Max Steel das antigas, tinha ele quando eu era criança. Ele tinha uns pecheios muito ressaltados, então eu peguei uma lixa de unha e raspei até deixar liso. Na parte de trás da perna ele tinha um volume que era meio estranho, então eu usei um esmeril pra lixar ele, que depois eu vou arrumar com massa epóxi. Ah, talvez você não saiba o que é massa epóxi, aguenta aí que eu já te explico. Eu já tinha mobilizado as pernas dele antes com massa epóxi, porque eu não tinha intenção de gravar o vídeo sobre isso, mas eu mudei de ideia sobre o vídeo e sobre a perna. Então eu vou tentar remover essa massa a todo custo pra poder mudar a posição dele. Usei algumas ferramentas, como o que eu acho que seja uma micro retífica e um esmeril. Então eu coloquei o boneco mais ou menos na posição que eu queria. Ele vai estar com o pé apoiado tipo uma mureta, sabe? Um muro só que pequenininho. E também vai estar apoiando o bastão dele mais ou menos no ombro. Só que para isso eu vou ter que arrancar o braço dele e lixar um pedaço, porque ele não estava dobrando o suficiente. Antes de lixar o braço eu decidi mobilizar as pernas dele com super cola. Já que a tampa dessa cola grudou, eu tive que usar o cabo de um pincel para pingar a super cola. Deu certo, mas eu não recomendo não. No braço que não tá cortado ele tem um bracelete que eu vou tirar, porque depois eu vou fazer uma luva, então essa parte ia dar um volume que ia ficar meio esquisito. Ah, nessa hora eu coloquei uma luva de um dedo só, porque eu tinha cortado esse dedo e ele não tinha cicatrizado o suficiente ainda. E nessa hora eu ia mexer com a massa epóxi, e eu não tava muito afim de descobrir se a massa ia fazer mal ou não pro corte, então eu decidi prevenir. Mas enfim, na embalagem da massa epóxi vem duas massinhas que você tem que misturar pra ela virar epóxi. Mas não sai misturando tudo de uma vez não, porque depois de umas 2 horas ela começa a secar e vai ficando cada vez mais difícil de moldar. E mistura essas massas até ela ficar um cinza mais uniforme. Para não gastar tanta massa, eu fiz umas bolinhas de papel e fui colocando na perna dele, que assim o epóxi fica só na superfície, mas fixa do mesmo jeito. Depois de colocar onde precisava, eu molhava o dedo e ia passando na massa para dar uma nivelada e tirar as marcas de dedo. No braço que vai ficar dobrado, eu vou ter que gastar um pedaço usando esmeril, para ele poder dobrar o tanto que precisa. Depois disso, eu vou colar o braço com super cola e passar massa epóxi por cima. Usei um palito de dente para fazer algumas marcas de pano dobrado na articulação. Sobre essa questão de modelagem, é treino, quanto mais você fizer, mais você se aperfeiçoa. Depois eu peguei um copo de água com gelo e um isqueiro para amolecer o plástico da mão dele e poder fechar um pouquinho mais. Eu esquento bem a mão dele, tomando muito cuidado para não deixar a chama encostar no plástico, senão ele acaba derretendo de vez. Seguro a mão dele fechada e coloco na água gelada para ele voltar à temperatura original. Antes ele tinha uma bola no antebraço por causa da articulação, então eu decidi arrumar com a massa epóxi, que estava muito esquisito. Já aproveitei a embala e fixei outra mão dele. Agora pra máscara eu fiz uma camada bem fina de epóxi, coloquei em cima do rosto dele e fui retirando o excesso de massa. E também usei o cabo de um pincel para dar o formato. Pro buraco nos olhos foi simples, eu peguei o palito de dente e fui arrancando a massa de lá de dentro. Na coxa dele eu achei que o músculo estava curto demais, então eu completo que tá faltando com mais epóxi. É sério, eu não sei o que seria de mim ou desse boneco sem a massa epóxi. Pra armadura dele eu comecei fazendo tipo uma folha bem fina de biscuit. Só que mais tarde eu acabei mudando grande parte dessa armadura para a bendita massa epóxi. Eu coloco o biscuit em cima do boneco e corto os excessos. Logo após eu vou dando umas apertadinhas bem de leve no biscuit só para pegar melhor o formato do boneco. Faço a mesma coisa atrás, só que com menos detalhe, porque eu vou colocar a capa dele em cima mesmo, então nem vai aparecer. Com uma ferramenta, que por sinal pode ser substituído por qualquer lâmina, pedaço de plástico, metal, enfim. Eu vou fazendo os detalhes que ele tem na armadura, me baseando na versão do Robin da série Titans. Depois que o biscuit seca, ele encolhe um pouco, isso acabou cagando com todo o trabalho que eu tinha feito. Por isso que depois eu refaço essa parte da armadura com epóxi. Inclusive essa é a diferença do biscuit e o epóxi. Quando seca, um encolhe e o outro fica exatamente do jeito que você deixou. Mas geralmente o biscuit é melhor mesmo para fazer roupa de boneco. O melhor exemplo que eu consigo lembrar agora é o Jason, que o Clayton do canal Clayton Makeovers fez. Ele usou biscuit para fazer a roupa inteira do boneco, desde a calça até a jaqueta. Parabéns pelo trabalho, mano. Eu desenho e corto alguns retângulos em um pedaço de EVA, que isso vai ser um detalhe do ombro do boneco. Nessa parte eu me inspirei no Robin no desenho dos Jovens Titãs. Aproveitei o mesmo pedaço de EVA para fazer o símbolo que eu vou colar no peito dele depois.
Posteriormente, olha, falei bonito, eu uso massa epóxi para fazer as mangas da roupa / camiseta dele. E faço o mesmo esquema de antes com o palito para deixar as marcas de pano dobradas no sovaco dele. Pro cinto dele eu cortei uma tira de EVA e fui apertando para deixá-la um pouco mais fina. E eu vou colando aos poucos com super cola. Ah, eu também colei os retângulos de EVA no braço dele. Eita, nós. Ô cabeção, mostra o que você tá fazendo aí. Merda nenhuma! Desculpe! Olha, falei bonito. Ah, tá. É um detalhe que eu vou colar nas luvas dele. É como se fosse uma placa de metal. Eu não sei explicar, mas você vai entender. Eu faço a luva dele e vou alisando ela de um jeito que ela vai sumindo conforme ela chega na mão. Senão eu ia ter que cobrir a mão inteira dele com epóxi também. E eu fiquei com medo de ficar meio zoado. Depois eu achei melhor tirar um pedaço para não ficar muito volumoso, que eu vou colar aquele detalhe bem nesse lugar. Depois de ter secado, eu vou lixar em todo lugar que tem epóxi. Usei uma lixa 80, depois uma 120 para reduzir o estrago da 80, depois uma lixa d'água 220 e uma 400 para deixar bem lisinho, com cara de plástico mesmo. O dó da lixa d'água é que ela é tão fina que você precisa colocar água onde você vai lixar antes para dela fazer alguma coisa, que senão ela vai... não dá nada. Um abração pro Vitor Lamangla, que ensinou essa tática lá no canal dele também. Colei aqueles detalhes de EVA nas luvas dele e fiz algumas tiras de EVA também, pra parecer que tá amarrado. Pra bota dele eu fiz só a parte de cima, no joelho, pra não deixar a perna dele muito grossa. E usei um palito de dente pra fazer os detalhes. Agora chegou a hora que eu troquei o biscuit por epóxi na armadura dele. Eu arranquei o biscuit que tava antes com estilete, completei com epóxi, alisei com o dedo molhado. E por último eu fiz os detalhes do mesmo jeito de antes. Olha aí como é que ficou a armadura dele com epóxi, tá muito melhor. Com EVA eu fiz o que seriam caneleiras e joelheiras. Pra joelheira não ficar tão desproporcional, eu cortei um quadrado, desenhei o jogo da velha no meio dele e cortei ligando as pontas. Tô passando super cola no pescoço dele pra colar a cabeça de vez agora. Coloco a cabeça na posição que eu quero que ela fique e aperto pra cola secar mais rápido. Depois eu passo epóxi pra fazer uma transição mais de boa entre o pescoço e a cabeça. Olha, eu tô de volta aqui, né? Que merda. Enquanto tudo secava, eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando se esse boneco estranho do Homem-Aranha devia virar ou o Exterminador ou o Senhor Destino. E é claro que o Exterminador ganhou, só porque ele é mais difícil. Eu tô ligado. É por isso que é importante sempre seguir lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde eu posto tudo lá no stories, o processo de boneco, como é que eles estão ficando. Tá, beleza. O que eu tinha a falar era isso, agora segue pro vídeo. Pro bastão dele eu peguei um palito de churrasco, cortei a ponta dele e lixei. Ele tava meio sem graça, então eu decidi enrolar um pouco de EVA nele. Usei super cola e um palito de sorvete para não grudar meu dedo. Depois de ter tirado o excesso de EVA com estilete, eu passo a chama do isqueiro bem rapidão, só para queimar as rebarbas que ficaram. Eu acabei me descuidando um pouco e na hora eu queimei um pouquinho do EVA, mas não tem problema, porque dá pra disfarçar isso na hora de pintar depois. A parte da moldagem tá pronta, agora só falta pintar e fazer a base dele. Comecei usando primer em spray para fazer uma base e a tinta pegar melhor. Optei pelo spray porque ele consegue alcançar alguns lugares onde o pincel não alcançaria. Eu aperto o spray umas 3 vezes em algum lugar que não seja o boneco. Eu não sei explicar direito, mas o que sai nessas primeiras borrifadas não é tinta não. Use alguma coisa para proteger o nariz e a boca, pode ser uma daquelas máscaras especiais ou até a camiseta mesmo já serve. Para um melhor acabamento eu passo o primer com uma distância de uns 2 palmos e em camadas finas, que assim ele não forma poça de tinta e não altera nada na modelagem. Eu passo a primeira camada, espero alguns segundos, passo outra e por aí vai. Depois que eu tinha passado o primer me toquei que eu não lixei algumas partes, então eu tive que lixar onde precisava para depois passar o primer de novo. Na parte da pintura eu nem gravei muitas partes que eu só fazia o básico, tipo pintar sempre em um só sentido, misturar as cores, variar os pincéis, senão o vídeo ia ficar mais longo ainda, só mostrando coisas que praticamente todo mundo já sabe. Agora a capa dele, isso me deu um trabalho do caramba, hein? Que eu nunca tinha mexido direito com o biscuit antes, então foi difícil para achar o ponto em que ele estava quase seco, que seria o ponto ideal para fazer a capa, mas no final deu tudo certo. Depois de ter achado esse tal ponto, eu desenhei onde eu ia precisar cortar e coloquei a capa em cima do boneco para dar um movimento que eu queria a ela. Para a parte de dentro da capa eu misturei tinta dourada com um pincel sujo de tinta preta, sério, foi bem pouco mesmo. Na parte de fora eu pintei tudo de preto, depois eu usei um pincel sujo de cinza escuro e passei nas partes mais elevadas da capa para dar um efeito de iluminação. No pescoço dele eu usei fita crepe para tapar onde eu não queria que a tinta pegasse, assim eliminar a chance de borrar. Depois eu cortei 2 pedaços de folha sulfite para fazer os olhos, aí ajustei com uma pinça e colei com uma gota de supercola. Para fazer um sombreado na roupa do boneco, eu vou pegar um pincel com tinta preta, molhar bastante em um pote de água, passar no boneco, esperar um pouquinho e tirar o excesso com um pano, pois assim o pano só tira a tinta que está mais na superfície, então isso dá um efeito de profundidade bem legal. Vou fazer a mesma coisa na pele do boneco, mas dessa vez eu troco a tinta preta por uma tinta marrom e o pincel por um cotonete.
No cabelo do boneco eu passei primeiro um marrom bem escuro, e agora para dar uma iluminada em cima eu vou passar o pincel de leve com um tom de marrom mais claro, depois eu faço a mesma coisa só que com um tom mais claro ainda de marrom. O boneco tá pronto, vamos para a base dele agora. Eu peguei um pedaço de MDF para servir de chão e um pedaço de papelão para fazer a mureta. Vou usar uma micro retífica para cortar um pedaço de MDF que eu não vou usar. Se você for fazer isso em casa, toma muito cuidado. Se essa máquina consegue cortar madeira com facilidade, imagina que ela consegue fazer com um dedo. Falou! Depois de ter cortado, colei o papelão e revesti tudo com EVA cinza. Tô usando uma escova de cabelo velha para dar uma textura de concreto EVA e ficar mais realista. Cortei vários retângulos de EVA e vou pintar eles com uma tinta laranja para ficar parecido com um tijolo mesmo. Depois eu coloquei um pouco de tinta preta ao lado de tinta branca. Com o pincel eu vou pegar metade de cada cor, tirar o excesso e dar várias pinceladas de leve sobre o EVA para dar uma impressão de sujeira mesmo. Agora eu vou colar alguns pedaços de fita crepe em formato do R do Robin e pintar com tinta dourada misturada com preto. Tiro as fitas e ficou assim. Por último eu colo os tijolos na mureta e sujo eles do mesmo jeito que eu sujei o concreto. Agora é só colar o boneco na base e tá pronto! Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, é sério, isso me ajuda muito e não custa nada pra você. Comenta aí também se você acha que precisava ter mudado alguma coisa no boneco, se tinha o que melhorar ainda, talvez. Se inscreve também pra você ficar antenado aí sempre quando vai ter vídeo ou não. Esse, na verdade, é o papel do sininho, mas ativa ele também, porque o canal não tem uma rotina de vídeo ainda, então é o que tem pra hoje. É, o que eu tenho pra falar é isso mesmo, dessa vez. Obrigado por ter assistido o vídeo, compartilha com algum amigo seu, é sério, não esquece. Manda no grupo lá da sala ou do da família também, eles vão gostar. E até a próxima.